Olá a todos, o juiz Andrew Napolitano aqui para julgar o Freedom Today nos Estados Unidos. Hoje é segunda-feira, 17 de novembro de 2025. O Scott Ritter junta-se a nós de Moscovo, onde penso que é de manhã cedo de terça-feira. Scott, é um prazer, amigo. Obrigado por ficares acordado até tarde e por ajustares a minha agenda. Gostaria de discutir consigo a estratégia da NATO em colapso na Ucrânia. Contudo, antes de avançarmos para esse tema, qual seria o propósito e qual poderia ser o custo provável para os Estados Unidos ao desdobrarem uma armada de navios da Marinha ao largo da costa venezuelana? O propósito seria intimidação. Não consigo ver nada de real. Veja, a Venezuela possui, como sabe, um exército bastante bem treinado. Há uma milícia com milhões de pessoas. E não importa quantos navios tenhamos perto da costa da Venezuela, sabe? Não vamos conseguir desdobrar ou desembarcar centenas de milhares de fuzileiros ou soldados desses navios. Estamos a falar de vários milhares de forças de combate dos fuzileiros disponíveis. Acho que é sobretudo intimidação. Existe uma capacidade de ataque significativa inerente a estes navios. Então, sabe, poderíamos tentar lançar algum tipo de ataque de decapitação ou um esforço para suprimir o exército da Venezuela, sabe, em apoio a um golpe que a CIA possa estar a planear. Mas, principalmente, é uma forma de pura intimidação. Quanto custaria algo assim? Quer dizer, ninguém sabe realmente quantos navios estão lá, mas provavelmente poderia calcular-se. Quero dizer, o Gerald R. Ford, o maior porta-aviões que temos, não viaja sozinho, deve mover-se com uma frota menor. Estamos a falar de centenas de milhões, talvez até $1 bilhão dos contribuintes para colocar todos esses navios naquele local específico, naquela altura? Sim, estamos a falar de muito dinheiro, provavelmente centenas de milhões de dólares, sabe, por enquanto. Veremos o que acontece, quanto tempo eles ficam lá. Mas, sabe, é um custo significativo. E a guerra com a Venezuela não foi um custo planeado. Assim, sai de um orçamento operacional que já está pressionado pelas nossas forças navais destacadas no Médio Oriente, as nossas missões na Europa e as nossas missões no Pacífico. Portanto, saiba que isto é uma pressão sobre o orçamento de defesa e é dinheiro dos contribuintes do ZEWA. E é necessário perguntar, sabe, por que temos a Marinha do ZEWA a navegar ao largo das costas de um país estrangeiro quando o Congresso dos Estados Unidos não considerou haver uma ameaça digna de guerra? Que alvo que seja legítimo, moralmente justificável, legal e militarmente relevante poderiam esses navios e o seu pessoal de apoio vir a atacar? Nada legítimo. Esta seria uma guerra de agressão ilegal que estaríamos a levar a cabo contra a Venezuela com base numa desculpa, sabe, fabricada, as desculpas das drogas da Venezuela, o equivalente moderno da desculpa das armas de destruição em massa do Iraque. Ameaças inexistentes são criadas unicamente para proporcionar a um presidente uma cobertura política para conduzir uma guerra de agressão, uma guerra de escolha. Não é necessário que entremos em guerra com a Venezuela. A Venezuela não ameaça os Estados Unidos ou os nossos aliados. Portanto, é apenas uma guerra de escolha. E como não há base no direito internacional, na verdade, não há base constitucional para o que o presidente planeia fazer, isso torna-a uma guerra de agressão ilegal. Mais cedo hoje, o presidente mencionou numa das suas observações improvisadas que poderia estar disposto a envolver-se em negociações com Maduro. Bem, em primeiro lugar, eles não reconhecem Maduro como um líder válido. Marco Rubio não vê Maduro como o presidente legítimo da Venezuela, mas o que eles têm para negociar? Bem, regressamos à discussão sobre a frota posicionada ao largo da costa, uma clara demonstração de intimidação. Penso que a negociação poderia ser algo como Maduro deixar a Venezuela, permitindo que os Estados Unidos estabeleçam um governo no país para prevenir derramamento de sangue e violência. Estou convencido de que isto seria o que os Estados Unidos estariam a propor nas negociações.
Passando agora para a questão da NATO, a NATO deseja uma guerra ainda mais abrangente e extensa com a Rússia do que aquela que já estava a conduzir no território ucraniano? Não. Em primeiro lugar, a NATO não possui a capacidade militar necessária para travar uma guerra mais abrangente. Refere-se a manobras políticas estratégicas dos líderes da NATO visando audiências domésticas para justificar o aumento das despesas de defesa. Sabem, então eles falam, antes de mais, qualquer retórica que saia da NATO refere-se a uma guerra em 2029, 2030 é 2025, quase 2026, mas sabem, ainda faltam vários anos. Portanto, não estamos a falar de nada que seja prático ou real. Estamos a falar de teoria, o que significa que não é sério. Não se articula uma ameaça e depois se diz que se vai lidar com essa ameaça daqui a 5 anos. Isso significa que não é uma ameaça. Isto é simplesmente uma postura política da mais insensata espécie. Existem atualmente forças militares alemãs, britânicas, polacas, francesas ou de qualquer outro desses países presentes no terreno na Ucrânia neste momento? Poderá haver grupos avançados, pode haver, sabe, um punhado de soldados a entrar para fazer, sabe, preparações avançadas de forças, a explorar locais onde teoricamente poderiam desdobrar tropas, mas ninguém na NATO está a falar em enviar tropas neste momento. Todos os cenários dizem que enviaremos tropas para a Ucrânia assim que um cessar-fogo for alcançado. Mas mesmo assim há uma ressalva importante, porque a Europa não enviará tropas para a Ucrânia sem o apoio dos Estados Unidos. E os Estados Unidos não apoiarão isso. Assim, isto é, sabe, puramente um destacamento politizado de um pequeno número de tropas que irão realizar o tipo de trabalho de preparação avançada, explorando locais potenciais, identificando linhas de comunicação e coisas dessa natureza que permitiriam que o planeamento ocorresse. Mas a Europa não vai enviar uma única tropa ou força de combate para a Ucrânia até que haja um cessar-fogo. E a Rússia já disse que não vai haver cessar-fogo. Quão precária é a posição do presidente Zelensky na presidência? Embora saibamos que não é uma posição legítima, é uma posição significativa. Agora que a corrupção foi identificada, os personagens corruptos eram dois dos seus colaboradores mais próximos. Os nossos dedos apontam para ele. Quero dizer, realisticamente, sim, as suspeitas estão a apontar para ele. No entanto, enquanto as potências europeias o apoiarem e quiserem que ele continue como presidente da Ucrânia, estas acusações de corrupção não vão colar nele. É por essa razão que estão a convocar o ministro da Justiça, ou creio que é energia no ministro da Justiça. Sabe, Zelensky é efetivamente o presidente Teflon atualmente. O instante em que estas acusações tiverem impacto será quando ele perceberá que a Europa declarou que chega, ele estará fora. A Europa reconhece, tanto quanto pode perceber, a posição significativamente degradada, seriamente comprometida das forças militares ucranianas. Não há dúvida de que verdadeiros profissionais de inteligência, e eu acredito que a Europa possui alguns, estão a reportar através dos seus canais sobre a realidade da situação no terreno. Mas compreenda que a Europa está a ser fortemente politizada em relação à Ucrânia. Os britânicos estão a realizar uma das maiores operações de guerra de informação neste momento, concebida para manter a Ucrânia na luta. E um aspecto chave disso é minimizar os ganhos russos e maximizar o potencial da Ucrânia para continuar a defesa, justificando assim a continuação do investimento de dinheiro europeu na Ucrânia. Mas, sabe, está a começar a observar os meios de comunicação europeus a aceitar a realidade. Existe um cavalheiro que escreve para o creio que é um jornalista alemão que tem sido bastante pró-Ucrânia e muito anti-Rússia, que finalmente redigiu um artigo afirmando que chegou ao fim para a Ucrânia. Não tem chance. A liderança europeia, incluindo figuras como Kaja Kallas, van der Merz na Alemanha, Starmer no Reino Unido, Melonian em Itália e Macron em França, reconhece verdadeiramente o inevitável?
Bem, temos de lembrar que os seus destinos estão ligados à Ucrânia, o que significa que se a Ucrânia colapsar, eles também colapsam. Portanto, não é sobre reconhecer o inevitável, mas sim uma questão de sobrevivência. Assim, os políticos têm uma maneira de se iludirem e de mentirem aos seus respectivos eleitorados para manterem a sua viabilidade política. E acredito que é esse o caso. Não há um único desses líderes que acredite sinceramente que a Ucrânia está a ir bem, mas todos eles sabem que se a Ucrânia colapsar, também as suas fortunas políticas colapsarão. A CIA ainda está presente no terreno na Ucrânia e continua a utilizar satélites para auxiliar a Ucrânia a localizar e atingir as tropas russas, resultando na sua eliminação? Quero dizer, pessoalmente, não sei. Acredito que a CIA mantém uma capacidade residual, provavelmente não de linha de frente, e que são apoiados, sabe, pelas forças de operações especiais conjuntas. Acredito que o que está a acontecer na Ucrânia se assemelha ao que as forças de operações especiais conjuntas estavam a fazer na Síria, onde fornecem, sabe, unidades com estas capacidades de portáteis que permitem uma interface com informações de satélite. Estamos a fornecer aos ucranianos a inteligência de que precisam para realizar operações, mas isto permite-nos não ter pessoal diretamente na linha da frente, mas sim mais atrás, num papel de apoio. Estou convicto de que tanto as operações especiais conjuntas como os agentes paramilitares da CIA mantêm uma presença residual no terreno na Ucrânia. Donald Trump é sincero ao afirmar que quer paz na Ucrânia ou está influenciado pelos neocons ao seu redor e pelos sionistas que o financiaram? Ele sabe. Sabe, comecei a questionar se Donald Trump foi verdadeiramente sério sobre a paz, porque quando analisamos os termos que ele desejava nas negociações, parecia mais uma rendição russa. Nunca podemos esquecer que Donald Trump, no seu segundo mandato, e no primeiro de 2017 a 2021, foi muito agressivo com a Rússia sobre a Ucrânia, fornecendo armamento ofensivo à Ucrânia e permitindo que a CIA criasse mais de 20 bases na Ucrânia para treinar forças ucranianas a combater russos. Esse era o único propósito do treino. E assim, sabe, quando Trump diz que a guerra nunca teria ocorrido se ele fosse presidente, eu duvido, porque ele incentivava essa guerra. E mesmo que Joe Biden tenha iniciado este conflito, em termos dos aspectos de tiroteio, sabe, Trump diz que quer paz, mas paz nos seus próprios termos, o que significa que não é paz, nunca será paz. É uma paz que enfraquece a Rússia e permite que os Zelensky e a Europa isolem a Rússia, colapsem a economia russa, degradem as relações político-sociais da Rússia e derrubem Vladimir Putin. No fim, esse continua a ser o objetivo do Semanaria e da Europa nas suas políticas oficiais. Não, Trump está a mentir ao afirmar que deseja paz. A paz é um mantra que ele está a utilizar para avançar com políticas de alteração de regime contra a Rússia. Considera que ele está a apoiar a concessão de Ben Nuland, Hillary Clinton, Barack Obama, Tony Blinken, Joe Biden, de que a Ucrânia pode ser utilizada como um ariete para remover Vladimir Putin do poder? Essa foi a política dele nos primeiros 4 anos. Sim, é a política herdada de Joe Biden. Lembre-se, Joe Biden não criou isto. Sabe, ele herdou uma quantidade significativa do que está a acontecer da administração de Trump, que esteve presente durante 4 anos antes de Biden. Então, sabe, eu realmente acredito que a administração Trump não está a ser completamente honesta. É algo de que os russos estão bastante cientes que os objetivos fundamentais da política não sofreram alterações desde a época em que Joe Biden era o presidente. Para Donald Trump ainda, Scott Benson afirma diretamente que desejamos colapsar a economia russa. Agora, se quer paz e amizade com a Rússia, realmente quer seguir pelo caminho de dizer que vai colapsar a economia russa? Não, estamos a procurar a derrota militar da Federação Russa. Isso é o que representa um cessar-fogo. Significa que a Ucrânia combateu o exército russo até alcançar um impasse. É isso que estamos a procurar. Portanto, sabe,
A conclusão é que sim, Trump está a seguir uma política que visa derrubar Vladimir Putin. Ele herdou esta política de Biden, mas não a alterou. E acredito que, ele esperava poder, convencer Putin a um cessar-fogo que os Estados Unidos usariam para se colocarem numa posição superior estrategicamente em relação à Rússia. Putin não joga esse jogo. Poder-se argumentar que Biden não apenas herdou esta complexa situação de Trump devido ao armamento excessivo da Ucrânia durante o seu primeiro mandato presidencial, mas também que o que agora está nas mãos de Trump foi desencadeado pelas decisões tomadas por Trump há aproximadamente 8 anos. Esse tem sido o meu argumento sempre. Ele continua a afirmar que esta é a guerra de Biden. Digo que isso é uma mentira total. Isto é obra de Trump. Esta é a guerra que ele quis no seu primeiro mandato. Esta é a guerra que ele estava a promover. Esta é, como sabe, a posição que ele adotou. Estas são as políticas que ele defendeu. Esta é a guerra de Donald Trump. Ele não possui a coragem necessária para assumir. Aqui está ele no dia de ontem. Discutir sobre novas sanções é um tanto ridículo, Scott. Novas sanções contra a Rússia, Chris. Corte número 3. Sim, eles estão a fazer isso e por mim está tudo bem. Estão a aprovar legislação ou a propor. Os republicanos estão a propor uma legislação que é muito rigorosa. Está a sancionar, etc, etc, qualquer país que faça negócios com a Rússia. Podem adicionar o Irão a essa lista. Como sabe, eu sugeri essa ideia. Assim, qualquer país que mantenha relações comerciais com a Rússia será extremamente severamente sancionado. Podemos incluir o Irão na fórmula? Sim, as sanções secundárias afetaram a Rússia de forma material ou significativa. Tens viajado pela Rússia nas últimas semanas. Olhe, todos os russos com quem falo, e tive algumas entrevistas muito significativas nos últimos dias, dizem que as sanções têm impacto. Não há dúvida sobre isso. Quero dizer, não é a forma normal de fazer negócios, mas a Rússia adaptou-se a isso. E a economia russa continua a crescer. Atualmente, a taxa de crescimento é de 4,8% e a dos Estados Unidos da América, 1,6%, 1,8%. Então, a economia da Rússia está a ter um desempenho melhor do que a americana em termos de crescimento. Certamente, eles tiveram de realizar ajustes e continuam a necessitar de efetuar ajustes. Nenhuma economia quer realisticamente entrar em pé de guerra porque essa não é a forma de fazer as economias prosperarem. E a Rússia teve de entrar numa postura de guerra com a sua indústria de defesa. Portanto, isso sobreaquece a economia, conduz a tendências inflacionárias. Tudo isto está a impactar a economia russa, mas o dia-a-dia dos russos é de muito boa qualidade. É uma economia estável, uma existência estável. Não há filas para gasolina, os preços dos alimentos eles são normais. Sim, há inflação, não há dúvida sobre isso. E isso é causado pelas consequências econômicas das sanções. A ideia de que as sanções sufocam a Rússia é absurda. Elas sufocam a Europa. Se Trump continuar com esta tolice, perceberá que o mundo não aceitará suas ameaças e intimidação e serão os ICAO a ficarem isolados, não a Rússia. Como Sergei Lavrov, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, lida com alguém como Marco Rubio, que nem quer falar com ele? Bem, a narrativa que está a circular atualmente é que Labra foi acusado de ser um pouco indelicado na sua abordagem. Na sua chamada telefônica com Marco Rubio, basicamente a impor as regras e a levar Rubio a não só terminar a conversa, mas também a retirar-se de Budapeste. E circulavam rumores de que Lavrov estava prestes a sair por essa razão. Contudo, o Kremlin veio a público e declarou que deposita total confiança em Lavrov. Lavrov está, de volta ao mesmo, as mesmas declarações. A realidade é que eu acho que houve. Havia um movimento dentro do Kremlin que queria acreditar no impulso do Alasca e queria acreditar que, ainda restava alguma magia. Mas a verdade é que a administração Trump não está a levar a sério a paz com a Rússia agora. Vê-se isso na declaração de Trump. Vê-se isso em tudo o que Marco Rubio diz. E o ponto que reitero várias vezes é que só há um caminho para a paz entre a Rússia e os Estados Unidos, e essa é uma vitória total e absoluta da Rússia na Ucrânia.
Até que isso aconteça, Trump estará, sabe, preso pela sua própria herança, Marco Rubio, pelo seu próprio ódio. A Rússia precisa acabar, de uma vez por todas, com o potencial da Ucrânia ser uma ferramenta que poderia ser usada para minar a Rússia através de uma vitória militar decisiva. E essa é a abordagem geral que a Rússia está a adotar. Quero dizer, não posso falar em nome de Vladimir Putin ou tentar fazê-lo, mas todos os russos com quem falei concordam que não só isso é necessário, mas é também a direção para a qual a Rússia está a caminhar. No mês de setembro, o presidente Vladimir Putin propôs-se a prolongar os termos do Tratado New START para além da sua conclusão legal prevista para fevereiro de 2026. O Tratado New START, como é amplamente sabido, estabelece um limite específico para determinados tipos de armamentos. Por que razão os Estados Unidos nem sequer deram uma resposta a essa proposta extremamente magnânima, moral e legal do presidente Vladimir Putin? Uma das razões principais é que Marco Rubio despediu todos os especialistas em controlo de armamento em julho passado. 1.300 funcionários do Departamento de Estado, muitos dos quais trabalhavam em materiais de armamento ou lidavam com a Rússia, saíram. Neste momento, não temos ninguém na América que seja capaz de pensar sobre o controle de armas. Os Estados Unidos não estão a fazer um esforço sério para dar seguimento. 2. Compreende? Os Estados Unidos encontram-se extremamente preocupados com a China neste momento porque evidenciamos a nossa força em relação a Taiwan e, como sabe, fizemos insinuações que não são tão veladas de que, caso houvesse um conflito com Taiwan, poderia transformar-se em algo nuclear. A China disse, está bem, se querem ir para o nuclear, então vamos para o nuclear. Vamos parar o nosso arsenal nuclear de tamanho moderado. Sabe, eram 200 e vamos modernizá-lo, aumentar o número de mísseis, aumentar o número de armas. Hoje, sabe, de 500 a 700 armas a crescer para mais de 1.000 até 2030. Este novo limite do START é de 1.550, mas a Rússia tem 1.550. Agora, se a China tiver 1.000, isso coloca os Estados Unidos em desvantagem. A estupidez da política americana, junto com a falta de capacidade para o controle de armamentos, resultou numa situação onde os Estados Unidos estão em desvantagem estratégica. Há uma pressão significativa sobre o presidente para que, assim que este tratado terminar, avance e aumente imediatamente o número de ogivas no Minuteman III. Isso dá-nos ótimas opções e coisas do gênero. Por que um secretário de Estado demitiria todos os seus especialistas em controle de armamento? Não são cruciais para uma paz duradoura? São, se os interesses forem paz duradoura ou controlo de armas. Mas os interesses desta administração não são paz duradoura nem controlo de armas. Sabe, a administração Trump adotou este mantra de paz através da força. Mas isso significa que tem de ser forte. E sabe, ser forte é uma coisa. Se fores, sabe, Teddy Roosevelt, fala suavemente, mas leva um grande porrete. Trump não fala suavemente, de todo. A sua força provém da sua constante diarreia verbal, onde ele tenta exibir músculos que já não possui. Quero dizer, este é um indivíduo que, como sabe, construiu um verdadeiro culto de personalidade. As pessoas à sua volta adoram tudo o que ele diz e tratam-no como se fosse o evangelho, mas as suas palavras estão tão longe da realidade que não tem graça. Mas Marco Rubio entrou e foi instruído a cortar o Departamento de Estado. Ele analisou competências que não seriam necessárias sob a administração Trump. E ele despediu-os. Bem, Scott, tem sido semanas longas para ti, um dia longo. Obrigado por estares conosco. Vais estar em casa no dia de Ação de Graças? Sim, vou estar em casa para o dia de Ação de Graças. Tenho a certeza de que a sua família ficará feliz por vê-lo e nós também. Obrigado por se juntar a nós, meu amigo. Boa viagem. Estamos ansiosos por vê-lo na próxima semana. Ok, obrigado. De nada.